Não só na realidade os dados de criança e adolescente, né? O que a lei fala pra gente? Sem juridiquês, né? Ela fala lá no artigo 1º assim pra gente, olha, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai tratar o que é tratamento de dados pessoais. É tudo aquilo que eu faço com dado pessoal. Do momento que eu coleto esse dado pessoal até o momento da exclusão desse dado pessoal, eu estou diante de um tratamento do dado pessoal. Se eu mando para um outro país, se eu compartilho esse dado entre, por exemplo, escritórios de advocacia, né, eu estou tratando esses dados pessoais. Eu tenho uma história clássica, né, sobre tratamento de dados que eu levo assim todas as vezes que eu vou falar sobre isso para vocês entenderem a relação com o direito de família em especial. Meu pai faleceu de Covid, né, na segunda onda da Covid em 2021, faleceu em março, e aí a minha mãe não trabalha, acabou virando pensionista do meu pai. E aí nós demos entrada no pedido de pensão para o INSS, e quando a gente deu entrada no pedido de pensão, exatamente no dia 10 de maio, 2 meses depois que meu pai tinha falecido, o INSS deferiu a pensão dela. E a gente estava literalmente saindo da igreja quando eu recebi a notificação do INSS dizendo que a minha mãe estava virando pensionista do meu pai. E aí, naquele momento, rapidamente, tinha poucas pessoas na igreja, né? E aí eu disse, olha, mãe, saiu a sua pensão, tá tudo certo, a gente ficou muito feliz. E foi o tempo de nós nos despedirmos dos nossos parentes e entrarmos no carro. Quando a gente entrou no carro, a minha mãe recebe a primeira ligação, né, de uma financeira oferecendo crédito consignado. Vocês imaginem nosso espanto. E aí, lógico, lá em casa, todo mundo é sabatinado com a proteção de dados. A minha mãe colocou no Viva Voz e a primeira pergunta que eu fiz foi de onde eles tinham tirado os dados da minha mãe, porque minha mãe não trabalhava. Desligaram na hora. E desligaram na hora, exatamente. Né? Então, para vocês entenderem que a proteção dos dados trazidas ali logo pelo início da legislação, ela diz assim, olha, a LGPD ela protege todo o tratamento de dados pessoais que são utilizados tanto por pessoa física, que tratem dados pessoais, quanto pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Com interesse comercial. Com interesse econômico. Não é comercial, é econômico. Porque comercial está lá diante do nosso Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, com interesse econômico. Tudo aquilo que a gente pode monetizar. Muito bem. E aí a lei veio dizendo assim pra gente, olha, eu tenho os dados pessoais gerais, que são todas as informações que eu identifico de forma direta uma pessoa ou torno essa pessoa identificável, nome, CPF, né, RG, matrícula, geolocalização. A gente da área de família, Cláudia, a gente tem muito isso, eu já passei por vários processos nesse sentido, processos de traição que são verificados por GPS. O marido ou a esposa colocam ali GPS no carro, né, e querem identificar alguém, e querem identificar uma possível traição e colocam ali o GPS. Geolocalização é dado pessoal. Né? E todos os outros, uma vez eu fiz uma postagem no LinkedIn dizendo assim, eu tenho uma tatuagem. Tatuagem é dado pessoal? Pergunto para vocês aqui. Né? Tatuagem é dado pessoal, dependendo do que você coloque ali. Eu tenho uma tatuagem que só eu no mundo tenho, que é a assinatura do meu pai. Lógico que se acontecer alguma coisa comigo, eu vou ser identificada, é a Flávia, porque é a tatuagem do meu pai, né? Tem uma segunda categoria de dados, que são os dados pessoais sensíveis. O que a lei diz pra gente? Tudo aquilo que for relacionado a questões raciais, étnicas, convicções políticas, filosóficas e questões relacionadas à biometria, saúde, tutela da saúde, gênero, são dados pessoais. Por que dados pessoais sensíveis? Por que isso é importante para quem está na área de família, né? Já adentrando aqui no nosso aspecto. Porque quando a gente pega um processo da área de família, vamos supor que a gente esteja envolvendo questão de guarda de uma criança. Como é que a gente define uma guarda, né? Doutor Cláudio, a gente vai lá e pega carteira de vacinação da criança, carteira dependente do plano de saúde, tudo isso são dados sensíveis que a gente de repente precisa colocar num processo para demonstrar pro cliente. Questões de mudança de gênero. Hoje a gente tem a possibilidade de registro de crianças não binárias, ou seja, que não se identificam, que o pai não identifica como homem, como mulher.
E aí a gente acaba incidindo ali na possibilidade de aplicação da LGPD. Outra situação, a adoção. Eu nunca me esqueço, e eu posso falar aqui porque é público, né? Enfim, uma vez eu dava treinamento no TRT, eu passei quase um ano no TRT 8 daqui do Pará, fazendo treinamento sobre LGPD, e aí a gente conversando com a equipe de adequação lá, eles disseram assim, olha, Flávia, existem, por exemplo, servidores que adentram aqui com um pedido de colocar como dependente de plano de saúde num processo de adoção. Aí o filho, ele é adotivo. E a gente, né? A gente já até conversou sobre isso numa banca que nós estávamos um dia desses. E primeiro que não tem filho adotivo. Sim. Filho é filho para todos os fins, né? Exatamente. E aí a informação ela vinha especificada lá no documento. Quando Filho você adotivo. exatamente, quando você colocava lá, né, clicava naquela questão do filho adotivo, do filho, dos dependentes, vinha lá descrito filho adotivo. Isso até um estereótipo, né? Cria uma estigma. Exatamente, cria um estereótipo, enfim. Então, aquelas expressões todas tiveram que ser retiradas, né? A gente teve alteração agora em junho, 27 de junho agora de 2022, da Lei dos Registros Públicos. Então, você pode alterar nome, né? Uma única vez, tem algumas peculiaridades ali. Isso é muito importante para dentro da LGPD. Os cartórios estão tendo que se adequar até dia 27 de fevereiro, com a disposição, com o provimento 135 do CNJ, e uma das preocupações dos cartórios é essa questão dos dados sensíveis, né? Enfim, a terceira categoria trazida pela LGPD é o artigo 14, que fala ali da proteção de dados de criança e adolescente, né? Infelizmente, nós fizemos quase que um copia e cola da GDPR. A diferença, e eu sempre falo isso, é que nós não temos a cultura europeia, né? Nós temos a cultura brasileira. E a cultura brasileira é de que a gente quer dar os nossos dados, a gente quer abraçar todo mundo, né? A gente é latino, a gente quer abraçar todo mundo e quer dizer da nossa vida para todo mundo. O europeu, ele é mais reservado. Lá na Europa, a criança vai até 16 anos, né? E a gente tem aqui pelo Estatuto da Criança e do Adolescente a diferença ali dos 12 e dos 18 anos, considerando mesmo criança e adolescente. Quando a gente pega o artigo 14, ele fala pra gente de criança de um modo geral. E eu não posso considerar um dado pessoal de uma criança de 6 anos como eu vou considerar uma criança, um adolescente de 17 anos. O tratamento ele é diferenciado. Pelo IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, eu participei aí da tomada de subsídios agora em novembro, né, dando novas proposições ali para a ANPD, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para dizer como a gente poderia tratar esses dados de criança e adolescente. Então vejam que eu tenho essas categorias, elas devem ser levadas em consideração e para dentro de um processo de direito de família, para dentro da área do direito de família, isso é muito importante. Existem aí uma série de documentários, mas tem um que me chama muito a atenção que a gente chama Netflix, né? Esses canais de streaming, né? Exatamente, canais de streaming que ele fala, né, exatamente de como as redes sociais manipulam a vida de uma determinada pessoa. Mas tem um específico, né, que ele fala, como pano de fundo da história, ele traz uma família. Ele traz a relação familiar e como essa relação familiar é afetada pela utilização dos dados pessoais. Então, uma adolescente que sofre bullying, né, porque tem que ter aquele padrão dos filtros das redes sociais, um filho que passa a ficar agressivo por conta das manifestações políticas do país, né? E uma outra que é totalmente avessa a essas relações das redes sociais. Um pai e uma mãe que não se falam mais, estão na mesa jantando, almoçando e só se falam, inclusive, um de frente para o outro através de WhatsApp ou de outros aplicativos de mensagem. Então, vejam que é algo que a gente não tem mais como se desvincular. A LGPD ela vem para propósitos de proteção dos dados pessoais, mas está totalmente enraizado hoje dentro do direito das famílias.